Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 1 da prova de Química do ITA de 2015. E o tema dessa questão envolve a área de Química Geral e Inorgânica e teorias ácido-base. Vamos ler a questão. Questão 1. Considerando condições ambientes, assinale a opção errada. Opção A. Em solução aquosa, Br- o íon brometo, é classificado como base de Bronsted-Lowry e de Lewis. Letra B. Em solução aquosa, NH3, amônia, é classificada como base de arrênios, de Bronsted-Lowry e de Lewis. Letra C. Quando adicionado à água, o hidreto de potássio, KH, forma uma solução aquosa básica. Letra D. Quando LiCl, cloreto de lítio, é adicionado à água, a solução permanece neutra. E letra E. Uma solução aquosa de metanol a 0,10 mol por litro pode ser considerada essencialmente neutra. Ok, dentre essas alternativas a gente tem que encontrar aquela que não se adequa, aquela que está incorreta. Vamos ver uma por uma, é a melhor forma de resolver essa questão, às vezes você já acha de primeira. Vamos ver aqui, olha. Em solução aquosa, Br-, os íons brometos, né, deveriam ser classificados como base de Bronsted e de Lewis. Vamos ver como é que isso funciona. Base de Bronsted, pela teoria de ácido-base de Bronsted-Lowry, né, seria aquela espécie aceptora de prótons, ou seja, em solução ela seria capaz de aceitar prótons de uma outra espécie. E a base de Lewis, por definição, não precisa do próton. Eu teria uma espécie que seria doadora de pares de elétrons. Então, num primeiro momento, a gente pode ficar tentado a achar que o Br- seria uma base de Bronsted, porque ele pode aceitar prótons, formando um HBr, ou uma base de Lewis, onde ele doa o seu par de elétrons, por exemplo, né, para alguma espécie em solução aquosa. Então, a primeira tentação é essa, Br- em água, formando HBr. Só que, então a gente teria aqui ó, Br- como aceptor de prótons, a água como um doador de prótons, um ácido de Bronsted, e o HBr, um ácido conjugado do Br-, como a gente conectou aqui na setinha. Só que tem um problema. O HBr é um ácido forte quando em solução aquosa. Então a alternativa ela deixou bem clara. Em solução aquosa, Br- é classificado como base de Bronsted. Na verdade, não, porque em solução aquosa, o Br- ele é uma base de Bronsted derivada, ele seria uma base conjugada de um ácido forte. Então ele teria um poder muito pequeno de aceitar prótons. Então ele não poderia nem ser classificado como base de Bronsted e, logicamente, não seria classificado como base de Lewis, correto? Então isso já faz com que a gente já ache, né, a alternativa incorreta, a alternativa errada. Mas isso não é suficiente, é legal a gente, ainda mais se tratando de provas do ITA, é melhor a gente analisar item por item com muito detalhe e estudando é mais importante ainda, porque aí você consegue aprofundar um pouco mais na química, perfeito? Então eu coloquei aqui, né, a água nesse processo seria o doador de prótons, né, e aí a base conjugada da água seriam os íons hidroxilas. Só que isso daqui então, de novo, praticamente não acontece, porque o equilíbrio estaria muito deslocado no sentido dos íons brometo, correto? Perfeito. E aí, detalhando ali, né, grifei ele para você lembrar que isso é em solução aquosa. Se eu mudo o meio, as coisas podem mudar. Por exemplo, em reações orgânicas, o Br- pode funcionar como uma base de Bronsted de uma base de Lewis, correto? Beleza. Letra B. Em solução aquosa, amônia é classificada como base de arrênios, de Bronsted-Lowry e de Lewis. Aqui, o ITA cometeu, né, na minha opinião, ele cometeu um erro, porque amônia não seria classificada como base de arrênios, porque a base de arrênios, por definição, é aquela que libera íons OH-, e não necessariamente que produz íons OH-. Então, a amônia, né, ela seria classificada sim como uma base de Bronsted, né, porque ela pode aceitar prótons da água. Ao aceitar prótons da água, ela formaria os íons amônio, NH4+, conforme representado na equação, e a água doaria prótons para a amônia. Né, e ao doar prótons, ela teria uma base conjugada, ela funcionaria como ácido, e a base conjugada dela seria os íons hidroxilas, OH-. E a letra C, quando adicionada à água, o hidreto de potássio forma uma solução aquosa básica. Olha só, hidreto de potássio.
é um sal aí de metal alcalino, né? Então perfeitamente solúvel. Em solução aquosa eu teria o íon hidreto, que na presença de moléculas de água, a primeira coisa que você imaginaria era ele aceitando um próton da água, formando hidrogênio gasoso, liberando bolhas de gás hidrogênio e deixando o meio básico. Então, olha, faz todo sentido pensar que essas duas alternativas estão corretas, né? Então eu coloquei aqui de novo as espécies aceptoras de prótons, a água funcionando como um doador de prótons, uma base de Bronsted, e as espécies que são os ácidos conjugados e as bases conjugadas derivadas aqui da água. Então, olha, essas duas alternativas estão corretas com um pouquinho de atenção ali para aquela classificação da amônia como base de arrênios, tá? Mas, de novo, a letra A está muito mais incorreta do que a letra B, né? Isso aí seria um detalhezinho que pode variar, inclusive, de autor para autor. Perfeito? Vamos lá. Letra D, facílima, né? Quando o cloreto de lítio é adicionado à água, a solução permanece neutra. Vamos pensar, cloreto de lítio contém íons lítio mais e íons cloreto em solução aquosa, né, ao ser adicionado. Então, o íon lítio mais, ele é um cátion derivado do hidróxido de lítio, uma base forte. Então, em solução aquosa, ele não vai sofrer a reação de hidrólise, né? Ele não vai fazer com que a água se desproporcione em H+, e OH- e regenerar o hidróxido de lítio liberando H+ em solução. Correto? A mesma coisa para o Cl-. O Cl- é um ânion derivado de ácido forte, assim como o brometo lá na letra A, né? Então ele não é capaz de aceitar o H+ da água, deixando o meio básico, correto? Então, como ambas as espécies aqui são derivadas de eletrólitos fortes, né, de base forte, de ácido forte, a solução permanece essencialmente neutra, correto? E por último, uma solução aquosa de metanol a 0,10 mol por litro. Então, percebe-se aqui uma solução aquosa diluída, não é verdade? Né? Pode ser considerada essencialmente neutra. De novo, o metanol em água, né, as possibilidades seria ele atuar como doador de prótons da água, como eu coloquei nessa equação aí para vocês. Ele protonaria a água, então, como um ácido de Bronsted, gerando esse íon metanoato. Isso em solução aquosa é bem pouco provável, tá certo? Porque esse hidrogênio da hidroxila do metanol ele é muito pouco ácido. E aí eu teria aqui uma base conjugada instável, que é o íon metanoato. Então, né, essa possibilidade é descartada. Uma outra possibilidade é você pensar no metanol, né, sendo protonado pela água, ou seja, ele atuando como um aceptor de prótons. Tá? Ele, ao atuar como um aceptor de prótons, ele formaria no produto essa espécie protonada. A água agiria como um ácido. Só que esse ácido conjugado é instável, mas note aí que você vê essas espécies como intermediários em algumas reações orgânicas. Né? Em alguns processos, em algumas reações orgânicas, aparece aí a protonação da hidroxila para dar sequência, né, ao mecanismo reacional. Mas, de qualquer forma, independente das situações aqui, em solução aquosa, essas espécies são muito instáveis e predominaria no equilíbrio, né, a forma do metanol. Perfeito? Então é isso, a gente responde a questão, a mais incorreta de todas aqui é a letra A. Em solução aquosa, íons brometos são classificados como base de Bronsted e de Lewis. Isso não é verdade. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando a série, tá? Dependendo do número de acessos, a gente vai produzindo cada vez mais. Perfeito? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá uma olhadinha também na nossa página do Facebook. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço.